Continuando com a videoaula, a primeira etapa aí que a gente fez foi a digitação. Vamos agora para a nossa formatação, certo? A formatação é só formatar o texto, é coisa simples e fácil de fazer. Aqui eu vou fazer coisa pouca, certo? Eu vou fazer pouca coisa para a gente não perder muito tempo. Então, para a nossa formatação, vamos lá para o Microsoft PowerPoint. Bom, estou aqui no primeiro slide. Para a gente formatar um texto no PowerPoint é um pouquinho diferente. Pode até ser igual ao anterior, certo? Vamos aqui para a página inicial. Deixa o computador responder. Isso. Página inicial, certo? A gente tem aqui a nossa guia aqui de formatação de texto. Para a gente formatar o texto no Microsoft Word, a gente clicava, segurava e arrastava, não era? Nesse caso aqui vai ser um pouquinho diferente. Pode ser também daquela forma, certo? A gente clicar, segurar e arrastar, fazer essa ação. Ó. Pode até ser. Mas o ideal aqui no PowerPoint é que a gente dê um clique no meio do texto, seja em qual lugar for, certo? Ele está assim, ó. Eu dou um clique no meio do texto. Nota que ao redor apareceu uns quadrados, umas tirazinhas, vamos falar assim, certo? Um monte de traço, certo? Quando eu cliquei, eu vou no teclado e aperto a tecla chamada ESC, certo? Apertei, nota que agora aqueles tracinhos ficou assim, um traço sólido. Então, aqui está selecionado todo o texto, não vai sobrar nada, certo? Então, vamos fazer a nossa formatação. Eu vou colocar só uma cor, vou colocar só cor, para ficar melhor, para não perder muito tempo. Lembrando, a gente deve colocar uma cor aqui que dê para a gente visualizar, certo, gente? Não vai colocar qualquer uma cor, certo? Tem que ser uma cor que a gente visualize ela. Deixa eu ver qual uma cor aqui que bate. Vou colocar o azul para ver. Azul, isso. Vou colocar uma sombra e um negrito para ficar melhor. E aumentar um pouquinho esse texto. Lembrando que a gente não pode ultrapassar a determinada imagem, certo? E colocar um alinhamento centralizado. Pronto. Fiz a primeira formatação. Nota aí que está visível o texto. Vou agora para o segundo. Faço o mesmo procedimento. Clico, aperto o ESC, coloco uma cor. Pode ser a cor que a gente quiser, certo? A cor que você quiser. Vou colocar uma sombra e um negrito, aumentar. Pronto, tá bom. Colocar um alinhamento centralizado. Mesmo procedimento eu vou fazer em todos, certo? Sempre procurando uma cor que seja visível a essa determinada imagem. Nunca ultrapassar o slide. Pronto. Por fim, o último. Vou também colocar aqui um amarelo. Eu estou apertando nesse A maior. Eu gosto de chamar desses dois itens Azão, Azinho, certo? Porque o A maior ele aumenta e o A menor ele diminui, sempre em 2. Se eu estou com 32, vai para 36, 34, certo? E assim vai, isso depende muito da visualização. Pronto, feito o nosso segundo passo, certo? Vamos ver aqui. O primeiro passo foi a digitação, o segundo passo foi a formatação. Esse computador está um pouquinho lento, pessoal, quero que vocês entendam. Pronto. Agora a gente vai personalizar a animação. O que é personalizar a animação? Personalizar a animação é a gente colocar efeito em algo ou em alguma coisa. No caso aqui a gente só vai colocar efeito no texto, certo? Então, para isso, de novo, estou aqui no primeiro slide, sempre faço isso em Word, mas se vocês quiserem fazer de baixo para cima, de cima para baixo, colocar um outro não, vocês é que determinam, certo? Bom, para a gente personalizar a animação, a gente tem que clicar no texto, que é o personalizar a animação, a gente colocar efeito em algo ou em alguma coisa, certo? Então, eu cliquei, apertei esse e selecionei o texto. Agora eu vou na guia chamada Animações. Cliquei na guia Animações, tem aqui ó, as animações que a gente pode colocar, certo?
temos várias. Se eu clicar aqui nessa opção chamada mais, certo? Ele vai baixar uma ramificação com todos os efeitos que tem nesse computador. O ideal é sempre você colocar essas verdes, que é o efeito de entrada, certo? Mas temos efeito de ênfase e o efeito de saída. Qual a diferença desses daqui? Bom, o efeito de entrada, ele começa, pode ser do início ao fim, porque quando a gente vai ler, sempre vai ser do início ao fim. O ênfase, ele vai, vamos dizer assim, vai ficar aleatório. Ele começa tanto do meio para o início e o final, ou do final para o meio, para o início para o começo, do início para o fim, e assim vai. Ele em forma aleatória. E saída sempre vai começar de baixo para cima, do final para o começo. Então, não é indicado a gente colocar esses dois, ênfase e saída, certo? Por quê? Porque se a gente começar a ler um texto, se for um texto um pouquinho grande, se a gente colocar um exemplo, um efeito de saída, ele começa do final para o começo. A gente começa a ler quando mais ou menos na metade do efeito, ele vai, quando você estiver lendo a metade do texto, ele vai desaparecer. Então não vai ter como você colocar. Mas também aqui a gente tem as opções de mais efeitos de entrada. Eu sempre gosto de colocar mais efeitos de entrada. Eu vou clicar aqui, porque aí vai aparecer todos mesmo, certo? Mas só com o de entrada. Está aqui os efeitos de entrada. Vou botar aqui um pouquinho de lado. Bom, esses são os efeitos de entrada. Certo, gente? A gente pode fazer vários tipos. Eu vou botar em ordem aleatória. Eu vou clicar em um, certo? Você vai ver que vai acontecer aqui o texto. Vai acontecer o efeito no texto. Tá vendo? Tem uns que são bonitos, outros são feios, né? E quem vai determinar sempre vai ser o usuário. Vou colocar isso daqui, xadrez. Pronto. Bom, coloquei o efeito. Nota aí que aqui ao lado apareceu a opção aqui, ó, tem um efeito aí, certo? Está aqui indicando que tem um efeito, está certo, certo? Mas a gente tem que modificar alguma coisa para que esse 1 se torne 0. Por quê? É conhecido como a iniciação do efeito. Certo? O início desse efeito ele vai acontecer quando você fazer alguma determinada ação, ou clicar, ou apertar espaço, passar na setinha e assim vai, certo? Ele está aqui, ó, intervalo, na opção aqui de intervalo, está aqui, iniciar, ao clicar. Eu não quero, nunca vai ser, quando é um efeito de mensagem, nunca vai ser ao clicar, sempre vai ser automaticamente, ou senão após o anterior, é o mais indicado, certo? Com o anterior pode ser um dos dois, com o anterior ou após o anterior. Sempre coloca após o anterior, porque depois que aparece a imagem, aparece o efeito desse determinado texto. Vamos agora para o próximo. O próximo agora vai ser mais fácil, vou fazer sempre a mesma ação. Clico, aperto o ESC, certo? Vou colocar já um aqui para não perder muito tempo. Cliquei. Vou aqui, ó, iniciar, coloco sempre após. Nota-se que ficou o 0. Vamos para o terceiro. Mesmo procedimento. Vou colocar um aqui, forma. Vou aqui, iniciar, após, ficou 0. Clica, aperta ESC, boto outra. Vou aqui, iniciar, após. Pronto. Feito isso, já coloquei o efeito. Sempre vai ser essa ação, gente. Vocês é que determinam como vocês vão colocar. Clica na opção mais e vem aqui, ó, a opção mais efeitos. Só para a gente não perder muito tempo, eu cliquei já nesses efeitos que tem aqui, certo? Essa foi a forma de personalizar a animação, que no caso aqui é a terceira parte, certo? E vamos para a próxima. Até a próxima, pessoal.